Fala, amigos especuladores! Sejam bem-vindos à parte 4 do treinamento Bitcoin Pro. Bitcoin na prática. Aqui você vai pegar todos esses conceitos, essa teoria que a gente viu nas aulas anteriores e a gente vai ver como funciona tudo isso na prática. Então, se você entendeu bem todos os conceitos básicos, essa parte vai ser muito fácil. E é a parte mais importante, que é onde você precisa saber fazer para não cometer algum erro, algum deslize e perder seu dinheiro. Então, vamos lá. Ao bem da verdade, o Bitcoin é uma linguagem de programação de baixo nível. Todos os aplicativos que a gente vê que utiliza ele, roda essa linguagem por baixo dos panos e seguem a mesma cadeia de blocos de referência, possuem o mesmo consenso. E o melhor, ele é free open source, gratuito de código aberto. Tudo que está executando a gente sabe com transparência e isso dá segurança, porque como a gente tem um código que todo mundo consegue ter acesso ao que está sendo executado, não tem como ter o risco de um ataque de backdoor, por exemplo, em que você tem um servidor e alguém implementou ali algo que ninguém sabe, mas o código existe na memória. No nosso caso, tudo que está carregando na memória do computador, todo mundo está sabendo. E aí cria-se o conceito de código é lei. O código ele não é subjetivo, ele é objetivo. Por isso que o Bitcoin conseguiu solucionar o problema de dupla transferência e falsificação da transferência. Porque, seguindo a lógica do Proof of Work, do prova de trabalho, você não vai conseguir falsificar sem injetar energia e sem competir contra toda a rede. E aqui, como é um software force, você tem a garantia, a segurança de que você não vai ser roubado, você não vai estar sendo enganado. E ele é basicamente um executável em que todo esse sistema opera sem unidade central, de forma distribuída nos computadores de cada um. Se você, mesmo sem ter um nó no seu computador, quiser conhecer, navegar pelo Bitcoin, o acesso mais simples é pela mempool. A mempool, na verdade, é um espaço na memória do nó em que as transações que foram transmitidas chegam e ficam aguardando serem mineradas. O que acontece? Uma pessoa criou um acesso via internet a um desse nó. Temos aqui a página inicial da mempool, como foi apelidada pelo criador dessa página, que de fato existe a mempool no nó, mas nesse caso a mempool ela se desenvolveu, ela veio se tornar uma entidade que ajuda aos bitcoins a acompanhar a blockchain em tempo real, mesmo sem ter um nó. Nessa tela inicial a gente vê um menu superior que a gente consegue ver outras informações sobre o Bitcoin, como mineração, preço. Então a gente consegue verificar nele aqui o consenso atual, o bloco atual. E aqui, essa interface web, ela é interativa. Eu posso clicar e eu consigo auditar cada bloco, as transações dos blocos, as taxas pagas. Tudo fica disponível aqui nesse acesso web. É um sistema 100% auditável, diferente das nossas urnas eletrônicas. Aí veio uma nova frase que o setor utiliza bastante, que é Don't Trust, Verify. Não acredite, verifique. Aqui no Bitcoin não existe achismos. São conceitos, são ideias, são teoremas matemáticos. E se você quiser criticar o sistema, criticar o Bitcoin, você tem que atacar isso. É neles que estão a fragilidade. Diferente da nossa urna eletrônica, que a gente não consegue auditar e não consegue auferir realmente se é o resultado que espera-se, que o verdadeiro. Não estou dizendo aqui que as urnas são fraudadas, mas que se você não consegue auditar e verificar, seja através de um papel ou com a tecnologia de criptografia, através de hashes, não é 100% confiável. E é nocivo à democracia esse tipo de sistema eletrônico. Uma das informações importantes aqui que a gente pode encontrar na página da mempool é a dificuldade. Nesse bloco a gente consegue acompanhar o tempo médio em que as transações estão sendo mineradas. O sistema ele já consegue dar uma previsão de quanto será ajustado na dificuldade para corrigir esse desvio dos 9 minutos por bloco. Quando você faz uma transação e você a transmite, você tem a opção de adicionar um valor para conseguir velocidade e entrar na fila, em primeiro na fila. Esse sistema de você ofertar para poder ganhar privilégio funciona basicamente como um livre mercado. Quem oferecer mais entra na prioridade, entra na frente de todo mundo que ofereceu menos e consegue agilidade na transação. Você vai ver frequentemente essa unidade sats por VByte, mas basicamente o VByte lê-se byte, que é equivalente a 4 bits. Então agora a sua transação ela tem um custo por espaço em bloco. Se, como em alguns casos, não existir demanda para minerar novos blocos, o minerador ele pode somente com o hash do bloco anterior e o timestamp atual achar um hash novo e minerar um bloco vazio. Isso é tecnicamente possível. Então, se não houver demanda, provavelmente
como hoje existe o subsídio, você consegue entrar, sua transação consegue entrar para ser minerada. Mas numa situação de demanda da rede, você vai ficar no final da fila e é arriscado ficar meses sem sua transação ser validada e o dinheiro preso, porque você não consegue reverter essa transação. Vale uma observação aqui, a unidade Satoshi, que foi criada com referência no Bitcoin. Um Bitcoin equivale hoje a 100 milhões de Satoshis, e como a unidade de Bitcoin até monetariamente já se tornou muito alto, é muito comum você ver a unidade em Satoshis. Para quando você for fazer uma transação, os valores não ficarem muito quebrados, o pessoal converte geralmente para Satoshi e fica mais simples de entender. Na Mempool tem barra de pesquisa, você consegue buscar endereços, buscar transações, validar transações, ver o fluxograma das transações. O bloco atual sendo minerado, você vê em tempo real a fila de espera, quem entra quem ganha prioridade, quanto é que essa pessoa está ofertando. Tudo público, tudo auditável, tudo seguro. Existe uma opção aqui na Mempool em que você consegue enxergar as pools de mineração agregada. E as mais famosas são a Foundry, a Via BTC, a Antipool. Nesse momento, você pode pensar assim, pô, então se existe pools com mais de 50% da força computacional, eles vão poder realizar um ataque de fungibilidade e falsificar o Bitcoin. Se o operador da pool, de forma maliciosa, direcionar todo mundo para fazer isso, é um risco, sem sombra de dúvidas. Uma situação em que uma pool tente atacar a rede e falsificar um Bitcoin em benefício próprio seria amplamente divulgada numa velocidade muito rápida. Tem pessoas que acompanham em tempo real a mineração dos novos blocos. Quando você tem uma transação nova, estranha, que foge dos padrões, uma pessoa vai lá, copia, joga no Twitter e faz uma análise, e aí outras pessoas que entendem mais da parte técnica discutem entre si e chegam à conclusão do que é aquela transação. O sistema está sendo auditado o tempo todo. Nessa parte a gente vê aqui a hash rate, que é a capacidade total instalada de força computacional medida em hashes, porque aqui os mineradores estão resolvendo a charada matemática aqui em hash, por isso que a força computacional é medida também em hashes por segundo, em uma escala muito grande, chegando até 900 heptahashes. E esse é o coração do Bitcoin, porque enquanto houver capacidade de processamento ali minerando, é equivalente a um coração que está batendo e está pulsando. À medida que essa força, essa capacidade aumenta, esse coração também acelera. Diferente do humano, né, que precisa operar sobre um range, aqui quanto mais melhor. Quanto mais a nossa rede tiver força de processamento, mais difícil, mais complicado vai ser você tentar conseguir falsificar a rede, transformar, modificar o banco de dados original, alterar o consenso que já foi decidido, já foi firmado. Uma das características principais do Bitcoin é a escassez programada, que já era esperado desde a sua concepção no white paper. A política monetária seria gerida através de halvings, em que a recompensa iria caindo pela metade, seguindo essa fórmula, desde a época com n igual a 0, em que os primeiros mineradores recebiam 50 bitcoins para cada bloco minerado, e decaindo, dividindo sobre 2 a cada 4 anos, que é o tempo médio para se gerar 210 mil blocos, que também está aqui na fórmula. Isso aí a quantidade já foi pensada também em função da quantidade de blocos para serem minerados. Lembrando que novos bitcoins só podem ser gerados através de mineração, e essa recompensa é o subsídio da rede para que as pessoas começassem a minerar bitcoin e cobrissem os custos operacionais. Aqui a gente vê que já tem um cronograma dos halvings. O de 2024 já aconteceu. O próximo, a expectativa é que seja 2028. E, seguindo o critério da dificuldade, que vai estar sempre se ajustando, a gente tem como estimar qual vai ser o último ano em que a gente vai conseguir ainda minerar Bitcoin. A partir de 2032, ele já vai começar a se tornar virtualmente poeira. A recompensa vai ser praticamente igual a 0. Já não vai ter tanto efeito no mercado a questão do subsídio, se o preço também não continuar explodindo exponencialmente como vem acontecendo nos últimos anos. E uma coisa mais interessante aqui não vão existir 21 milhões. Esse valor tende a 21, mas nunca vai chegar. Se todos os milionários do mundo quisessem ter o Bitcoin, não teria Bitcoin suficiente para todos. E essa é uma das grandes sacadas do Bitcoin. Tirando a parte da criptografia, da parte do prova de trabalho, a injeção de energia que dá lastro, agora eles têm a escassez programada. É o único ativo realmente escasso que existe na face da Terra. Mesmo o ouro, que a gente sabe que é um ativo escasso,
se o valor de mercado dele aumenta, novas operações que antes não eram viáveis passam a ter viabilidade. Então, embora a gente saiba que a quantidade de ouro na Terra é limitada, porque a matéria é limitada, a gente não sabe quanto. O Bitcoin isso é definido em código, isso é travado, isso é impossível de ser alterado. O Bitcoin Core é a versão oficial do Bitcoin. Se você deseja rodar um nó dentro do seu computador, você vai rodar um Bitcoin Core. Ele é o cérebro da rede. Quando você executa esse software dentro do seu computador, você vai baixar todas as transações desde o início, desde o bloco Gênesis até a atual. E aí, você estando sincronizado, você consegue realizar operações, você consegue fazer transações, tudo via esse software. Se você deseja ter um nó no seu computador, é fácil. Você vai baixar o Bitcoin Core, você vai fazer o download e vai rodar. Lembrando que esse software é FOIS, então você vai estar seguro e você consegue baixar esse software no site do bitcoin.org. Agora não compensa você ter um nó completo. Hoje o nó está aproximadamente 700 GB. Meu computador tem 1 TB, então se eu for rodar um nó do Bitcoin no meu notebook, não vai ter espaço suficiente para meus outros programas. Por isso criaram-se carteiras. Como funciona? Você não precisa ter acesso ao nó, mas você precisa ter acesso a um software que tem acesso ao nó. E esse acesso se dá por servidores. Você vai ter sempre uma URL de alguém que oferece esse serviço. Como a mempool, que você consegue acessar o nó, você também tem outros serviços que se conectam diretamente com a sua carteira. E alguns exemplos de carteiras softwares muito utilizados para você rodar no seu computador é a Blue Wallet. Você pode rodar tanto no seu computador quanto no celular. Tem a Electron, também muito famosa e conhecida. E a Sparrow. Todas são FOIS. Isso é importante frisar. Se você está lidando com tecnologias FOIS, é importante você usar também soluções FOIS. Porque se você for usar uma solução dependente de um ente privado, você vai ficar na mão dele para quando você precisar de algo além do que não foi planejado. A carteira quente equivale a uma carteira em que a chave privada ela teve contato com a internet, teve contato com o dispositivo que tem contato com a internet. A carteira fria é um dispositivo em que a chave privada não teve contato com a internet. Por que eu estou fazendo essa distinção aqui bem clara? Porque independente do software que você for utilizar, a questão aqui é o acesso à internet. Realmente seguro, somente 100% offline. Todas essas operações aqui que eu mostrei de geração de chave privada, geração de chave pública, criptografia da transação, isso tudo é feito de forma offline. O sistema do Bitcoin é leve, você não precisa de um supercomputador. Um computador simples consegue rodar de forma eficiente. Ele não vai conseguir rodar um nó completo, mas você não precisa ter um nó completo. Claro que é interessante para a resiliência da rede que você tenha a sua própria cópia, que você mantenha a sua cópia atualizada e disponível. Mas se não for esse o caso, você pode usar, você tem opções, você consegue acessar o nó sem necessariamente ter um supercomputador. E aí, as famosas hard wallets, que são dispositivos eletrônicos que foram criados especificamente para guardar as chaves privadas, para que você consiga fazer suas assinaturas sem risco de vulnerabilizar sua chave privada. Que aqui o risco é esse. Sem a chave privada, você não acessa seus fundos e nem você, nem mais ninguém. Então, uma vez que você perca a informação dela, saia da sua máquina, você vai estar vulnerável e muito provavelmente a pessoa vai te roubar e vai ser irreversível, você nunca mais vai conseguir ver seu dinheiro. A mais famosa é a Ledger, só que ela tem um grande problema. Ela é um produto de uma empresa privada. Outro ponto dela é que ela funciona com cabo no computador. Na prática, ela funciona como uma carteira fria. Sua chave privada ela fica internamente no pendrive. Contudo, existe essa vulnerabilidade da conexão com o computador que tem acesso à internet. Então, a Ledger é uma solução boa, prática, funciona até então, sempre funcionou, ninguém foi roubado. Ela tem muitas polêmicas, está envolvida em muitas polêmicas, mas quem comprou a Ledger e fez o básico, que é guardar as palavras sementes, não se deu mal. E a concorrente da Ledger, Open Source, FOSS, é a Trezor, também muito conhecida. Vale ressaltar que essas carteiras elas possuem visor próprio, você vai conseguir conferir todas as transações, hashes com esse visor. Elas possuem botões próprios para impossibilitar que um hacker à distância consiga manipular sua carteira, ou seja, só via acesso físico você vai ter a aprovação das transações. É um dispositivo que se popularizou bastante e vale muito a pena você ter. Eu só recomendaria você não ficar refém de um dispositivo desse para acessar seus fundos. Você saber utilizar a tecnologia, a ferramenta completa para ter alternativas no momento de desespero e momentos que você precisa pensar rápido, você não tem muito tempo sobrando. É muito difícil para o ser humano decorar uma sequência de zeros e 1. Para a máquina é mais fácil, principalmente a sequência de 256 bits. Então, o mercado ele padronizou através do BIP39 as palavras sementes. O BIP é um protocolo para você
sugerir implementar alterações no código-fonte do Bitcoin, e é uma ferramenta de adaptação do software. Nesse BIP39 se padronizou converter essa sequência de zeros e uns para palavras sementes, que possuem exemplos de 12, 24 até 48 palavras. Quanto maior o número de palavras, maior a entropia da sua chave. Um dispositivo extra de segurança é a passphrase. Como é que funciona? Você tem de posse suas palavras, aí você adiciona uma senha e vai garantir que uma pessoa com acesso às suas palavras não consiga acessar seus fundos, porque ela precisaria dessa senha para encontrar a verdadeira entropia da chave e não a que foi gerada apenas com as palavras. E quem fez isso foi o farol dos bitcoins. A Polícia Federal teve acesso às suas palavras sementes e não encontraram nada. Por quê? Porque essas palavras sementes estão decifradas com uma passphrase. Esse é o setup que você precisa fazer com a sua carteira de longo prazo. Sua carteira com os bitcoins que você não pretende mexer dentro de um range curto, você vai colocar em uma carteira e vai colocar a passphrase. Na verdade, eu recomendaria a passphrase para todos os seus dispositivos. O lado ruim é que na hora de você configurar o seu aparelho, você vai ter um passo a mais que adiciona essa passphrase. Mas a relação risco-retorno compensa bastante. E é interessante também que você tenha esse backup dessa passphrase, mas não junto com suas palavras sementes. A chave pública é o seu endereço, é onde você vai receber todas as suas transações. O Bitcoin, na sua forma primitiva, original, possui o endereço Legacy, que é o endereço começando com o número 1. Posteriormente, com as atualizações, veio o SegWit, que é Segregation Witness, uma nova forma de você criar transações válidas e ocupando muito menos espaço no bloco. E esse se tornou um novo padrão desde essa atualização. O hard fork é um fenômeno muito interessante, porque você tinha o Bitcoin original, você tinha facções que divergiam sobre como o Bitcoin deveria funcionar. Um lado queria aumentar o tamanho dos blocos para que coubessem mais transações e assim fosse resolvido o problema de escalabilidade. O outro, no entanto, queria manter um espaço em bloco pequeno, otimizar o tamanho das transações que iriam para o bloco e, caso mesmo assim continuasse a existir problema de congestionamento da rede, isso seria resolvido através da Lightning Network, que é uma subferramenta do Bitcoin que roda em uma outra camada mais dentro dele. Essa divergência gerou um hard fork na rede, o consenso atual se ramificou e passaram a existir duas blockchains com uma mesma origem comum. Quem tinha Bitcoin naquela época passou a ter Bitcoin e Bitcoin Cash, porque a blockchain divergiu, uma blockchain continuou sendo Bitcoin, a outra blockchain transformou-se em Bitcoin Cash. E aí você tinha na época a opção, você poderia vender seus Bitcoins Cash, comprar Bitcoin e vice-versa. O mercado decidiu o vencedor, e o vencedor hoje, sem sombra de dúvidas, é o nosso Bitcoin original, com a solução com o Segregation Witness, que otimizou o espaço em bloco e trouxe mais eficiência para a rede. Mas uma observação sobre a chave pública é a chave pública estendida. Porque o que acontece? A sua chave privada ela não só gera uma chave pública, ela gera infinitas chaves públicas. Para auxiliar nesse gerenciamento de chaves, você consegue gerar uma chave pública estendida, que é uma forma de reunir todas as suas chaves públicas em um lugar só e de fácil acesso, através de um QR Code, por exemplo, e você não precisa reutilizar sempre o mesmo endereço. Quando você for receber novas transações, você usa novos endereços para dificultar alguém que queira rastrear as suas transações. Contudo, se cria um risco, porque se uma pessoa tem acesso à sua chave pública estendida, ela vai ter acesso a todo o seu histórico e pode não ser interessante. Então, é bom você guardar essa chave pública estendida, mas também você tem que ter muita precaução para não perder sua privacidade. Se você quiser se aprofundar mais nessa questão de chaves, é um universo, tem muito mais conceitos aqui para abordar e discutir, mas não é interesse do foco inicial dessa aula. Eu quero que você saia desse treinamento sabendo usar a blockchain na forma mais simples, que é assinar uma transação de forma segura, você criar suas chaves de forma segura. Existe um gerador HTML de chaves que você consegue testar, ver, pô, vou criar essa chave aqui, criei uma chave usando o BIP39, que foi o padrão para criação de chaves. Isso aqui é muito bom, essa ferramenta é utilizada até em setups em que você tem carteiras frias, você coloca um arquivo desse HTML e você consegue simular baralho, simular a moedinha jogando para cima, então traz muito mais segurança na sua geração de chaves, para não ter risco da carteira gerar uma chave de baixa entropia e você depois levar fumo. Temos também a testnet. Tudo o que acontece no Bitcoin é amplamente e exaustivamente testado em redes separadas. Mas o que seria essa testnet? Ela funciona exatamente igual ao Bitcoin, com a observação de que ela não tem o ajuste de dificuldade. Então ela não tem lastro. Como ela não tem lastro, ela não vale nada, você pode testar, aprender, errar sem arriscar R$1.
Isso é muito interessante. E se você quiser, um do meu tutorial aqui do treinamento é a gente explorar, usar a testnet para poder aprender sem ter risco de perder. Hoje, a testnet se encontra na 4ª versão. Por quê? Porque as versões anteriores, como não existe a dificuldade da mineração, acaba que a blockchain se minera totalmente. A rede acaba minerando todos os blocos disponíveis. As pessoas que querem testar funcionalidades acabam ficando sem bitcoins para testar, porque uma galera mal intencionada minerou tudo. E esse bitcoin que não tem lastro acaba se tornando escasso e abre margem para golpes, que a pessoa vai estar comprando um bitcoin. Eu já vi é TBTC, que seria esse bitcoin de testnet. A pessoa vai estar achando que é algum bitcoin, algum altcoin de bitcoin, e na verdade não é nada, e ela vai levar fumo. E por isso que as testnets precisam ser resetadas, para que o acesso às novas moedas sem lastro seja restabelecido. E por fim, você precisa pensar como banco. O Bitcoin é um banco completo, uma solução completa. Então, como uma solução completa, você tem que se especializar nisso. Obviamente, eu não estou dizendo que você tem que adotar essa abordagem de antemão, mas a tendência é que você procure algo nesse sentido. Fazer um gerenciamento sofisticado de carteiras. Se a gente sabe que a chave pública é uma vulnerabilidade, então a gente não vai ter só uma carteira, a gente vai ter mais de uma carteira para ter mais de uma chave pública, começando aqui pelo sistema legado, que é a nossa fonte de bitcoins, que a gente vai trocar a nossa moeda fiat por bitcoins. Vamos segregar a origem. O que isso quer dizer? Não queremos misturar bitcoins que você conseguiu numa corretora com bitcoins que você pegou em outra corretora. Porque uma vez que a sua chave pública seja publicada, seja vazada, você vai perder totalmente a privacidade desses bitcoins. E se, por exemplo, algum invejoso ou pessoa mal intencionada estiver te investigando, pode inferir a propriedade fazendo o cruzamento dos dados. Deixo claro aqui que não são bitcoins roubados, não são bitcoins originados de crime, mas você preza pela privacidade. Então, aqui você precisa minimizar riscos para não perder lá na frente em alguma situação. E aí a gente vai passar para a nossa on-chain, que é o mundo do Bitcoin, o mundo da blockchain. E aqui começamos a segunda etapa do nosso gerenciamento, que é segregar o objetivo. Nós vamos utilizar uma carteira quente, simbolizada aqui pelo Sol, que podem utilizar qualquer uma dos software wallets que eu comentei anteriormente para gerenciar o fluxo dos UTXOs para nossas contas. E aí, a partir dela, vamos segregar os objetivos. Se você quer um saldo que você quer manter por 10, 30 anos, você não vai manter uma carteira quente. Você vai fazer uma carteira fria com chaves privadas geradas offline. Um banco central. Aqui eu coloco um setup muito bom para isso, que é o Tails mais Electrum, que é um sistema de segurança que você encontra o melhor trade-off do mercado entre preço e segurança. Se você quiser investir em obras de arte digitais, você vai ter outra carteira que você vai poder utilizar, que é a Xverse. Se você quer utilizar o Bitcoin no dia a dia, você tem clientes que você negocia diariamente, tem um fluxo alto de transações, então você vai usar uma carteira Lightning que vai servir uma de celular. Vale ressaltar que não necessariamente todas vão ter passphrase. É interessante que a sua carteira fria tenha. Não necessariamente eu vou conseguir fazer carteiras frias com outras funcionalidades. Para cada objetivo nosso, a gente vai ter uma carteira especializada para aquele tipo de operação. Chegamos ao final da parte 4. Agora vamos fazer 2 tutoriais. Um tutorial sobre navegação na mempool e outro a respeito da criação de chaves privadas de forma offline usando a ferramenta Ian Coleman. É imprescindível que você faça esses 2 tutoriais para que você tenha mais experiência e familiaridade com o Bitcoin. E na parte 5, o mercado, vamos discutir a parte que eu mais tenho afinidade, que é o mercado. Como comprar, como vender, como negociar o ativo mais especulativo que existe. Então, te aguardo lá.